Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais um Falar Direito para vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós vamos falar de forma especial para você sobre a revisão do FGTS. Tem muita gente que está com dúvida ainda. Se você tem dúvida, não perca este vídeo. Trabalhadores ganham um novo prazo para receber bolada do FGTS. Entenda como foi feita a revisão, como entrar com a ação, quem pode pedir a revisão e quais valores posso receber. Tudo isso você vai ver neste vídeo. Se você é novo aqui, quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação, deixa agora aí o seu like, compartilhe essa informação para que outras pessoas também venham ficar a par do seu direito. Qualquer dúvida, coloque nos comentários que iremos responder. Então, sem perca de tempo, vamos à informação. Trabalhadores ganham um novo prazo para receber bolada do FGTS. Prevista para ocorrer nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal, o STF, retirou da pauta o julgamento da ação direta de constitucionalidade, ADI 5090, que visa definir se os valores depositados nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, dos trabalhadores poderão ser atualizados com índice de correção monetária diferente da taxa referencial, que é a taxa utilizada hoje pelo Banco Central, que acarretou perdas para milhões de trabalhadores. Novo prazo para revisão. Mesmo diante de um cenário onde o julgamento da ação foi adiado por tempo indeterminado, o período em que será aguardado para que o STF coloque em pauta a ação dará mais tempo para que os trabalhadores possam recorrer à ação, bem como para que os advogados possam se preparar para a ação. Muitos trabalhadores ficaram felizes com essa decisão porque estão em busca ainda da documentação para dar entrada. Eu creio que logo iremos receber aí essa decisão pelo STF. Mas se você não deu entrada ainda, procure um advogado de confiança. Guarde aí toda a documentação, irei deixar aqui na descrição do vídeo para que você vá e procure um advogado para dar entrada aí com toda a sua documentação em mãos, tá certo? O STF poderá aplicar um efeito modular, que pode beneficiar somente quem ajuizou a demanda quando mesmo julgar a ação. Logo, os trabalhadores que tinham um prazo limite de até o dia 13 de maio ganham um prazo maior para a proposição da ação. Esse efeito modular pode ser dado aí pelo STF, ou seja, quem deu entrada irá receber aí o reajuste. Por quê? Porque quando ele dá o efeito modular, ele beneficia somente quem ajuizou a demanda quando mesmo julgar a ação. Então, preocupado com isso, os advogados hoje indicam que você dê entrada antes mesmo da decisão do STF. Se você não deu entrada ainda, procure um advogado de confiança ou a DPU, tá certo? Logo, apesar da notícia ter sido enfrentada com olhares de rejeição aos trabalhadores que já estavam com a ação, é um ponto muito vantajoso para quem ainda busca seus direitos, tal como para os advogados se prepararem. É importante esclarecer também que o direito não será garantido somente para quem entrar com ação na Justiça. Tudo dependerá da decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Contudo, segundo a orientação da Defensoria Pública da União, a DPU, os interessados no recálculo da correção monetária do FGTS não precisam ajuizar a ação até o dia do julgamento, ou ainda solicitar a habilitação em ação civil pública movida pelo órgão. Por que eles dizem isso? Conforme a DPU, o recomendado é aguardar o fim do julgamento da revisão do FGTS no STF, para verificar o impacto nas demais ações. Caso o Supremo julgue em favor dos trabalhadores, um edital será publicado para comunicar os interessados para proporem ações individuais, tá certo? Então, quem quiser aguardar aí pela decisão do STF, eu oriento que você busque agora um advogado de confiança, você que tem condição aí. Muitos advogados estão aí pedindo um valor somente no final da decisão. Então procure aí um advogado de confiança e dê entrada logo para que você não venha aí sofrer com os efeitos modular
feito aí pelo STF, tá certo? Entendendo a revisão da correção do FGTS. O fundo de garantia consiste no depósito mensal realizado pela empresa, correspondente a 8% do salário do trabalhador em uma conta vinculada ao contrato de trabalho, que se trata de uma espécie de reserva, caso o trabalhador venha a ser demitido sem justa causa, tá certo? Nesta conta, como os valores ficam depositados, os mesmos devem ser corrigidos, para que quando o trabalhador venha resgatar os valores, o mesmo possa ter direito a valores atuais e não defasados com relação à inflação. No entanto, ocorre que a correção monetária utilizada no FGTS é a taxa referencial, que está sempre abaixo da inflação. Ou seja, quando o trabalhador vai receber os valores devidos, o mesmo é resgatado com perdas que podem ser muito altas. Por esse motivo, diversas pessoas ingressam no judiciário pedindo para que o saldo do FGTS fosse recalculado utilizando o índice de correção monetária mais justas, não mais a taxa referencial, como ocorre com o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, e pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCA. Ok, esses estão atualizados conforme a inflação, sendo argumentado que as perdas dos trabalhadores ocorrem desde 1999, quando o Banco Central fixou a taxa referencial. Muitos trabalhadores estão perdendo aí o poder de compra, porque no final de tudo, o índice de correção é a taxa referencial. Então os advogados estão entrando na justiça, ingressando no judiciário, pedindo para que o saldo do FGTS fosse recalculado utilizando a correção monetária mais justa, tá certo? Como entrar com a ação? Existem duas maneiras para o trabalhador optar pela demanda na justiça, sendo a primeira delas com o cidadão conduzindo o processo, ou seja, o cidadão sozinho por meio do Judiciário Especial Federal, ou ainda por intermédio de um advogado. O que eu sugiro a você? Eu oriento que você entre com um advogado de confiança, pois ele tem segurança no que faz, tá certo? Tem base no que ele faz. E na audiência você estará respaldado aí com um advogado para defender os seus direitos. No entanto, é necessário alguns pontos de atenção. É necessário esclarecer que o trabalhador também pode entrar com ação após decisão do STF. Todavia, ao fazê-lo depois de 2019, poderá reclamar só a correção dos 5 anos anteriores, tanto na ação individual como na coletiva a custos, mas pode ser que nem o retorno financeiro prometido por algumas associações dê resultado. Não exatamente pelo risco de o STF negar o direito, mas pela própria data em que a adesão ocorreu. Quem pode pedir a revisão? Em vias de regra, todo trabalhador que tenha atuado de carteira assinada pode entrar com ação, mesmo aqueles que resgataram parcial ou integralmente os valores do FGTS, seja por demissão ou para dar entrada em um imóvel, tá certo? Qualquer pessoa aí que trabalhou com carteira assinada pode dar entrada aí na revisão do FGTS. Quem é trabalhador, quem trabalha no poder público não pode dar entrada, você que é funcionário público. Os terceirizados poderão sim dar entrada, tá certo? De maneira geral, estes trabalhadores podem solicitar a correção. Trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, trabalhadores intermitentes, trabalhadores temporários, trabalhadores avulsos, safreiros, operários rurais que trabalham apenas no período de colheita, atletas profissionais, jogadores de futebol, vôlei, diretor não empregado poderá ser equiparado aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS e empregados domésticos, tá certo? Todos esses trabalhadores poderão sim dar entrada na revisão do FGTS. Quais valores posso receber? Caso a decisão do STF mude a correção monetária da taxa referencial pelo INPC, por exemplo, os valores a receber podem ser gigantescos,
Valores estes que podem variar entre 48% até 88% ao longo do período, tá certo? Veja algumas estimativas de valores com aplicação da INPC. Vamos lá. Trabalhador com 10 anos de carteira assinada e salário médio de R$2.000 podem receber valores acima de R$5.000. Trabalhadores com 10 anos de carteira assinada e salário médio de R$8.000 podem receber valores acima de R$20.000. Tá vendo aí como você pode receber uma bolada? Por isso que muitas pessoas estão discutindo esse valor. Também pode ser baixo, a depender do seu salário na época, tá certo? Resumidamente, para cálculo dos valores, é necessário instituir 8% do salário recebido todos os meses durante o período trabalhado, somar com 3% de juros e mais a atualização de dinheiro com base na taxa de referência. Tá certo? Espero que essa informação seja de grande valor para você. Se inscreva no canal, acione aí o sininho de notificação, deixe o seu like, compartilhe essa informação para que outras pessoas também venham ficar a par do seu direito. Qualquer dúvida, coloque nos comentários que iremos responder. Até breve com novas informações.